está 1 hora tentando acalmar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente. Como em todas as segundas-feiras, é hora de pedir a todas as pessoas que ocupam as dependências da casa de Padre Pio que silenciem as palavras, que tranquilizem o coração, que procurem sentir esse ambiente de paz, de luz, que emana dos nossos amigos espirituais. Vamos procurar absorver a energia que é transmitida por eles aqui, mesmo que nós não possamos compreender cognitivamente a influência espiritual dos amigos de luz que compõem a egrégora dessa casa pode sempre ser sentida por nossos espíritos. Então, se nós nos mantivermos em tranquilidade, em equilíbrio, nós vamos conseguir perceber, mesmo que apenas no espírito, essas sugestões dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda. Vamos então acalmar os nossos corações. Hoje nós temos a alegria de receber pela primeira vez, como palestrante, a nossa presidente, Lúcia Pires, que vai trazer palavras de paz para nós. Quem de nós não precisa de paz? Quem de nós não sonha com a paz? Então nós vamos rogar a Padre Pio e aos amigos de luz dessa casa que envolvam a Lúcia com seu manto de luz, para que ela possa transmitir para nós as mensagens certamente intuídas pelo plano espiritual também, para cada um de nós, porque todos nós precisamos receber palavras de paz, palavras de conforto. Vamos pedir à Mãe Santíssima que envolva não só a Lúcia, mas a cada um de nós, para que nós possamos receber aquilo que cada um de nós precisa ouvir. É muito comum, ao final das palestras, nós percebemos que cada pessoa entendeu a palestra de uma forma diferente. E a gente atribui isso ao que cada um necessita. Então, vamos nos manter abertos, vamos nos manter sensíveis a essa influência maravilhosa desses amigos, para que nós possamos receber aquilo que aqui viemos buscar. Que a Mãe Santíssima nos proteja a todos, nos envolva em seu manto de amor incondicional, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, normalmente a Dani daria os avisos, mas hoje ela não pode estar presente aqui com a gente. Não acumulando muitas funções. Só existe um aviso, na verdade, para ser dado, que estão abertas as inscrições para o nosso encontro anual de Mendes. A Casa de Padre Pio, uma vez por ano, leva pessoas, aquelas que tiverem interesse, para um encontro de normalmente 3 dias, sexta, sábado e domingo, em Mendes. Então, esse ano vai acontecer 21, 22 e 23 de novembro, e as inscrições já estão abertas a partir de agora. As condições estão afixadas no mural lá embaixo, no cartaz. Cada um escolhe a sua forma de pagamento, mas quanto mais cedo a gente começa a pagar, normalmente a gente tem mais meses para fazer parcelamento desse valor, que nunca é alto. Mas, enfim, todos são bem-vindos aqui e lá. Boa noite.
Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de Padre Pio. Meu nome é Lúcia, para quem ainda não me conhece. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje pela primeira vez na palestra. Que bom, algumas pessoas novas, então vocês sejam duplamente bem-vindos à casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que hoje é um dia muito especial para mim. E é meu primeiro dia de palestra. Não só na casa do Padre Pio, mas de toda a minha experiência de vida. E eu confesso que eu estou um pouco assim, insegura. Né? O nosso principal palestrante, para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, é o nosso querido irmão Luiz Augusto de Queiroz. Então, normalmente, é ele que faz as palestras na casa. Enfim, o Luiz me convidou ontem, à tarde, por motivo de trabalho e viagem. Ele não poderia estar hoje presente aqui na casa. E confesso, quando ele fez o convite, eu fiquei surpresa e fiquei um pouco também assustada, porque eu não tenho muita experiência de palestra. E eu pensei, o que eu posso falar, Luiz? E depois pensando um pouco, refletindo e meditando, me veio de falar sobre o que eu sei. Lógico, a gente só pode falar sobre o que a gente sabe e sobre a experiência. Então, a minha experiência de vida, não só nessa busca, como todos vocês, a busca pelo caminho espiritual, pelo crescimento e pela paz. A paz interior, que esse é o tema da palestra, a busca da paz interior, tem sido a minha busca também. E é o que eu vejo também na minha profissão, o que eu mais vejo. Desde 1980, eu sou formada em psicologia, então sou psicoterapeuta. E as pessoas que vêm até a mim, principalmente, vêm buscar a paz. Ou estão sofrendo, hoje principalmente, de transtornos de ansiedade, depressão, tristeza profunda, insatisfação eterna. Enfim, uma tortura mental, uma tortura que não para, não conseguem dormir, não conseguem viver em paz. Então eu fui inspirada ontem, quando me falaram, o Luiz me pediu, eu falei, eu vou falar sobre a paz, a busca da paz interior, que eu acho que é a busca de todos nós. E trazer também um pouco, no final da palestra, as ferramentas que a gente tem, todos nós temos ferramentas, de lidar com as questões da vida. Que é o que eu venho também, através dessas ferramentas, não só me ajudando, mas ajudando as pessoas que chegam até a mim. E então, eu achei que dessa maneira eu posso contribuir um pouco, quem sabe hoje eu posso de alguma maneira ajudar. Então vocês são, digamos assim, as cobaias hoje, pela ser a minha primeira experiência de palestra. Espero que vocês sejam um pouco pacientes comigo essa noite. Mas, então, vamos falar então sobre a paz. Essa paz que tanto a gente fala, que é comentada, que é pedida. A gente sabe que a paz é o caminho. Já dizia Gandhi. E é o caminho para tudo realmente, para a nossa cura, em todos os sentidos. E a paz que a gente procura tanto no mundo, a gente sabe que está dentro de nós. Porque o mundo, ele reflete a humanidade. Então, quando nós vemos que não há paz no mundo, está simplesmente refletindo a nossa falta de paz. E na nossa vida individualmente, no nosso mundo particular, na nossa família, a gente reflete também essa falta de paz. Através dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, o que é
viver em paz, né? O que é procurar a paz? Como é viver em paz? O que nos tira a paz? Eu gosto sempre de falar da definição de saúde. Na verdade, saúde é igual a estarmos em paz, em todos os sentidos. Então, quando há desequilíbrio, desarmonia dentro de nós, seja no corpo físico, né, porque nós adoecemos não só no nosso corpo físico, seja no corpo mental, emocional, espiritual, quando há desarmonia, quando há desconexão com o nosso eu superior, né, quando há um conflito entre o nosso ego, né, que a gente chama o nosso euzinho, o eu minúsculo, e o eu mais superior, que é o nosso eu divino, então há um curto-circuito. Então, automaticamente, a gente acaba se desequilibrando, entrando em desarmonia. Não há mais paz dentro de mim, por alguma razão. E vou desenvolver alguma doença, algum desequilíbrio. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde como um bem-estar. É um bem-estar físico, psíquico e social. E não somente ausência de doenças. Então aí já diz o que é saúde. Eu estar em paz, eu estar bem com a vida, bem comigo mesmo, bem com o outro. Isso é ter saúde. Apesar das dificuldades, porque nós estamos aqui nesse planeta, e a gente sabe que não é fácil, o tempo todo temos desafio, né? É uma ilusão achar que a gente não vai encontrar dificuldades, problemas, desafios, obstáculos, fazem parte da nossa caminhada, fazem parte mais uma vez dessa encarnação, que ninguém está aqui por acaso, né? A gente tem que lembrar que a vida é uma grande escola, somos todos aprendizes nessa escola e viemos aprender algo. E nessa caminhada vamos errando, vamos acertando, vamos nos enganando, mas vamos crescendo. E nós vamos encontrar sempre algum desafio, algum obstáculo, alguma situação que no momento pode trazer desconforto. Vai tudo depender do meu olhar, né? De como eu vou olhar para essa situação da vida. Se eu vou olhar como problema, essa situação difícil que a vida me apresenta, seja uma doença, né? Seja uma perda, né? Uma mudança brusca, enfim. Se eu olhar com olhos de aprendiz, né? Com olhos de ver, eu vou entender o porquê daquela situação que está na minha vida. Eu vou querer saber o propósito. Eu vou querer saber o porquê que essa situação chegou até mim. Por que eu estou vivendo essas circunstâncias? Né? Então, isso é um olhar que a gente precisa ter para viver em paz também. Isso é uma maneira de viver em paz. Quando eu aceito também as dificuldades que a vida me apresenta. Muitas vezes necessária. Muitas vezes porque eu também estou criando essa dificuldade. Então eu tenho que ter esse olhar até para mim poder entender, compreender o significado, seja lá o que estiver acontecendo na minha vida, que não esteja em equilíbrio, em harmonia. Então, para mim viver em paz, eu preciso também olhar a vida não com olhos de dor, mas com olhos de amor, com olhos de paz, de serenidade, de entender que tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. Nada é punição, né? Que às vezes a gente tem essa coisa, somente da religião católica, de castigo. Não existe, não é isso, não existe punição. Tudo é evolução, tudo é oportunidade de crescer, né? Da gente se desenvolver. Então eu vou passar a olhar a vida em paz.
eu vou aceitar as coisas, né? As coisas que eu posso mudar. A oração da serenidade nos fala que Deus nos dê a coragem e a força para a gente mudar as coisas que a gente precisa mudar, fazer as nossas transformações, né? Resignação para as coisas que eu não posso mudar, porque tem coisas que eu não posso mudar, e sabedoria para eu saber a diferença, o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Então, eu diria assim que o principal passo, é ter a consciência de que eu posso viver em paz, sim. Lembrar que tudo tem uma harmonia, né, nesse universo. Tudo tem uma razão de ser na natureza, né, em todo o universo. E dentro de nós também, no nosso mundo interno, no nosso mundo externo. E também é que não estamos sozinhos, nunca. Embora o caminho de cura, o caminho de transformação, essa busca da paz é solitário, né? Temos sim ajuda, não só nesse plano, como no plano espiritual, mas a mudança, a cura em nós é um caminho solitário. Só nós podemos fazer essas mudanças, essa cura, essa busca da paz, essa busca da saúde em todos os sentidos. Né? Então a gente vai começar a falar de saúde, lembrando novamente, não é só a doença física, né? A gente liga muito, eu estou doente. Não, a falta de saúde, né, é a falta de desarmonia, é a falta de paz. É quando meus pensamentos viram uma tortura, os meus sentimentos, as minhas atitudes estão desconectadas comigo mesmo, eu estou fazendo uma coisa que não é nada disso, eu me sinto um peixe fora d'água, eu estou indo contra a minha vontade, a minha essência divina, é uma guerra dentro de mim, né? A guerra entre o meu espírito, a minha alma e o meu ego, né? Que eu tenho orgulho, que eu sou vaidosa, ou eu tenho que ter o controle. Então a gente vai criando uma guerra dentro da gente, sem se dar conta. E quando a gente vê, a gente está adoecendo na nossa mente, né? Quando a gente vê, a gente está ou em depressão, ou preocupações no futuro, síndrome de pânico, fobias, né? Então eu estou adoecendo nos meus sentimentos também. Então, vou falar agora um pouquinho. Eu trouxe uma colinha só para mim não me perder nos tópicos, né? Eu quero falar. Então, vou falar agora, então, os principais itens que tiram a nossa paz. Então, primeiro, é a não aceitação do que é, né? Como eu já falei um pouquinho. A gente vive brigando muitas vezes, a gente não aceita, a gente cria resistência do que é no presente. Então, muitas vezes a gente está brigando com o presente, a gente não aceita como as coisas são, a gente não aceita as circunstâncias, muitas vezes. Lembrando que muitas vezes as circunstâncias não mudam porque Deus não quer mudar mesmo, para a gente mudar com as circunstâncias que ainda não mudaram. Para a gente olhar o que precisa ser olhado e modificado. Então, às vezes, a gente não se aceita para começar. A gente...
1, 2, 3. É o medo, é o medo. É o medo. Peraí que eu vou ficar olhando pra ele. É que eu tenho Então, vou ficar olhando pra ele. vamos ficar todo mundo em paz, tranquilo. Aceitar os percalços, né, da vida. Por que tá falhando? Então, eu estava falando. Então, uma das coisas, primeiro, o que tira a nossa paz, né, é a gente resistir, a gente não aceitar o que é. Então, tem coisas, sim, que a gente pode olhar e falar, nossa, isso eu não gosto em mim, né, isso não tá legal, eu vou trabalhar, eu vou melhorar, para mim ser uma pessoa melhor, né, para mim mesma, para o mundo. Aí é diferente. Mas tem coisas, por exemplo, a gente não aceita. A gente não aceita a nossa família, a gente não aceita o nosso pai que é assim, a mãe que é assado, é o irmão, né, é a situação do vizinho, enfim. Então, muitas vezes, a escolha do outro, né? Então, às vezes a gente tem um companheiro que tem certa maneira de olhar a vida diferente da minha. Então, eu estou sempre brigando, eu estou sempre reclamando, ou eu estou sempre querendo controlar, né? Que o outro seja como eu acho que tem que ser. Acho que todos nós temos um pouquinho disso, né? A gente vive reclamando. Isso cria, sem perceber, uma guerra constante. Tira a nossa paz. Eu estou sempre brigando com o outro. Estou brigando comigo mesmo, em primeiro lugar, porque eu não aceito que eu posso falhar, que eu sou um ser falível, né? Então, muitas vezes eu não quero ver, mesmo coberto de orgulho, né? Com frequência, infelizmente, que eu não quero olhar as minhas falhas. Eu estou certo, tenho sempre razão. Tá tudo certo comigo, olha, eu sou assim, não vou mudar, minha mãe era assim, meu pai era assim, não tem jeito não, eu sou assim mesmo, tá acabado. Né? Muitas vezes a gente age assim. Então, isso tudo tira a nossa paz também. Porque no fundo, eu estou me convencendo de que está tudo bem e não está. Né? Ou então, eu estou reclamando do outro. Isso é outra coisa que tira a nossa paz. Quando eu quero mudar o outro. A gente tem que lembrar que ninguém muda ninguém. Isso é um grande erro. É falso. É uma visão distorcida de que eu posso mudar o outro. Ninguém muda ninguém. E muitas vezes a gente passa a vida inteira gastando uma energia desnecessária, energia vital, porque o outro não muda, o outro não age como eu gostaria. Porque a minha visão é a certa. Ele está errado. Pode até estar errado. Né? E a gente pode até, sei lá, dar uma orientação, um conselho, dar um toque, mas eu não posso colocar fermento no crescimento de ninguém. Então é aceitar que cada um tem seu tempo também. Né? É aceitar que cada um faz o que pode e faz mesmo dentro do momento que aquela pessoa se encontra, do momento de evolução que aquela pessoa se encontra. Então, muitas vezes, a pessoa realmente não faz diferente porque não consegue, não tem capacidade. E eu vejo isso muito, né, no consultório, no meu trabalho, as reclamações, principalmente a não aceitação da mãe, comportamento da mãe, comportamento do pai, né, do filho, principalmente as pessoas muito próximas, né, que aliás a família é o nosso laboratório principal. Na nossa família imediata, a gente tem todos os ingredientes que a gente precisa para trabalhar. Eles refletem em nós as nossas questões principais, o nosso dever de casa. Mais uma vez, que certamente a gente traz o mesmo dever de casa há muito tempo. Então a gente tem que olhar a família imediata, e a gente sempre tem alguém na família imediata que é um problema. E é muito comum a gente ver, ou é pai, ou é mãe, ou é filho, né, ou marido, sempre ali.
Então a gente tem que olhar com olhos de ver. Não é, Dani? A Dani sempre fala olhos de ver. Olhar com olhos de ver. O que essa pessoa está me espelhando? Eu não vou mudar o outro. Não adianta. Eu tenho que olhar o que o outro está me incomodando. Por que está me incomodando? Então isso é olhar com os olhos de aprendiz. O outro está sempre me espelhando algo que também está dentro de mim. Então isso é uma coisa fundamental. Ninguém muda ninguém. Mas o interessante, quando eu faço a minha mudança ou a minha leitura em relação ao outro, eu passo a ser ou mais tolerante, ou ter mais compaixão, ou compreender que o outro não faz diferente porque não pode mesmo, não consegue. Então eu vou parar de ficar batendo boca com o outro, eu vou parar de tentar convencer o outro que eu tenho razão. Eu gosto de lembrar essa frase: eu quero ter razão ou ser feliz. Então é bom sempre lembrar dessa frase, que muitas vezes a gente briga para ter razão. Não, eu quero ser feliz, eu quero pensar assim, deixa eu pensar assim, eu quero viver em paz. A gente tem que procurar paz. Lembrar que paz é igual a saúde, em todos os sentidos. Então isso é muito importante, a gente parar de querer, de ter essa ilusão que a gente vai mudar alguém. Ninguém muda ninguém. Mas a nossa mudança, automaticamente o outro vai mudar de alguma maneira. Porque eu vou sair do jogo. Então, por exemplo, num casal, em casa, seja o que for, eu vivo discutindo o mesmo assunto. É que nem um jogo de ping-pong. Ele vai lá, fala uma coisa, eu vou, respondo. Eu não gosto daquilo, eu vivo num conflito. Alguém tem que parar o jogo. Então, se eu falo, eu não quero jogar mais, vou deixar você sozinho jogando, o outro vai parar de jogar. Então a gente muda a vibração também da relação. Então isso é muito importante, a gente lembrar que isso tira a nossa paz. É um tempo perdido na nossa vida. Outra coisa que tira a nossa paz é a gente acreditar que a gente vai agradar a todo mundo. Então a gente fica super, a gente vive se magoando também, que o outro não correspondeu, não reconheceu o meu valor, não me deu importância. E quanto isso também tira a nossa paz. E às vezes a gente faz muito pelo outro mesmo, de coração, ajuda, e o outro não reconhece naquele momento. Não tem capacidade de reconhecer. E a gente tem que aceitar. Não tem outro caminho. Então não adianta eu ficar, poxa vida, fulano não gosta de mim, eu sou tão legal, nem me cumprimenta. Então também isso é outra coisa que deixa a gente triste, tira a nossa paz. E a gente lembra, aliás, outro dia eu escutei uma frase fantástica. Eu estava entrando no meu prédio e eu estava num momento assim, numa situação que uma pessoa que eu ajudei muito, que eu sempre fui legal, e eu percebi que aquela pessoa, poxa vida, ela não consegue gostar de mim, não é possível, eu sou tão legal, eu sou gente boa, fiz tudo por ela, e eu percebia que ela realmente não estava nem aí para mim. E aí eu entrando no meu prédio, o meu porteiro estava escutando um radinho lá, e eu passei assim por ele, escutei uma frase, que eu falei, gente, essa frase era para mim. Um locutor no rádio, eu só escutei essa frase, que eu achei perfeita. Ele falou assim, nem Jesus agradou a todo mundo. E não é verdade? Nem Jesus agradou a todo mundo. Então, a gente não vamos agradar a todos. E muitas vezes isso a gente não fica em paz também, porque o outro não olha para mim com o carinho que eu gostaria que olhasse, não me dá valor, não me reconhece. Então nem Jesus agradou a todos. Então como que a gente pode querer que todos também gostem da gente, que a gente possa agradar a todo mundo? E cada um faz o que pode. Então voltando a gente também se aceitar, é a gente também ficar em paz com as nossas falhas, com as nossas dificuldades.
é muito importante que a gente tenha esse carinho com a gente. Né? Que a gente tenha também, a gente se olhe com compaixão, com respeito, com carinho. Porque somos todos seres falíveis. Né? Todos nós aqui, nesse planeta, estamos no mesmo barco. Né? A gente vai errar algumas vezes, a gente vai se enganar, mas a gente pode aprender com os nossos erros. E a gente vai acertar também. Não é? Então, isso é a vida para todos nós. Quem diz que nunca erra, que é certinho, que está mentindo, não está se enganando. Né? Tá pior ainda, está se iludindo. Embora todos nós desejamos cada vez mais acertar, fazer a coisa direito, né? Cada vez mais é o nosso desejo, o desejo da nossa alma. Seguirmos o caminho da luz, estarmos em conexão com o divino, né? Em total alinhamento. É o desejo de todos nós. Mesmo que não tenhamos consciência disso, mas é o desejo do nosso espírito, da nossa alma. Mas nesse caminho a gente ainda falha e tudo bem. Né? Então nada de levarmos culpa, né? Ou punir o outro, né? Julgar, a gente se autocobra, a gente muitas vezes se torna o nosso próprio inimigo, carregamos culpa a vida inteira, nos autossabotamos, no processo inconsciente a gente não se permite ser feliz, né, carregando as coisas do passado, que eu me arrependo, enfim. Então tudo isso a gente tem que mudar também para ficar em paz. Ficar bem quando a gente falhar também. Poxa vida, eu de novo fazendo isso. Tudo bem. O importante é eu ter consciência. E quando a gente desperta para o caminho, né, que a vida é uma escola e somos todos aprendizes, a gente passa a ficar mais atento também. Né? A gente fica esperto, porque tudo tem uma razão. Se eu olhar com esses olhos, eu vou ficar mais esperta. E se eu cair, eu também vou levantar mais rápido. Eu não vou ficar alimentando aquele sofrimento, aquela dor, aquela tristeza, arrependimento. Eu posso até sentir dor por uma razão, né? Alguma coisa que eu fiz ou fizeram, mas eu não vou alimentar isso, senão vai virar um sofrimento. De dor passa para sofrimento. Então isso é importante, a gente ter essa consciência de que tudo bem se eu falhar, mas eu vou aprender. Eu vou olhar para aquela situação com esses olhos. Ok, caí de novo, lá vou eu de novo. Mas cada vez isso vai acontecendo menos, né? Porque eu vou estar atenta, eu vou estar consciente, eu vou desejar querer me transformar, me curar. Então, isso é importante também para a gente no caminho da paz, né? Então, outra coisa que tira a nossa paz é o nosso pensamento. Né? A gente sabe que o nosso pensamento é energia. Então, conforme eu penso, eu vibro, tem uma qualidade de vibração. E de acordo com o meu pensamento, e não é à toa que a nossa cabeça está acima até, né, todo o nosso corpo, o nosso coração inclusive, porque conforme eu penso, a qualidade dos meus pensamentos, a direção do meu pensamento, eu vou sentir. Então, se eu tenho pensamentos negativos, depressivos, pessimistas, eu vou me sentir assim, eu vou me sentir triste, eu vou me sentir para baixo, eu vou me sentir sem motivação. Então a gente tem que estar muito atento aos pensamentos, não alimentar os pensamentos negativos, que todos nós temos em algum momento, né? Pensamentos de medo, de preocupação. Procurar estarmos também atentos aos pensamentos. O que nós acreditamos, muitas vezes, é o que a gente manifesta no mundo. Então, se eu acredito, né, que sempre as coisas vão dar errada, que tudo é difícil, que tudo é complicado, que, né, é difícil ganhar dinheiro, que, enfim, só pensamentos
para baixo, né, que não vai dar certo, que é isso, eu vou manifestar isso no mundo. Então, muito importante, porque nós somos os criadores da nossa vida. A gente se esquece disso, que nós somos filhos, né, dessa fonte maior, Deus, que é o criador de tudo que é, né, que foi, sempre será, e por isso nós temos o DNA desse criador, né? Temos a mesma essência, e a gente não se dá conta que a gente está criando a nossa vida o tempo todo. A gente está criando as nossas dificuldades, a gente cria as facilidades, mas a gente cria as nossas doenças também, os nossos desequilíbrios, com os nossos pensamentos, com a nossa leitura da vida, né? Então, ter paz também é a gente ter cuidado como a gente pensa, o que a gente pensa. Não alimentar os pensamentos, porque os pensamentos negativos, infelizmente, todos nós temos, né? A vida e mexe vem um pensamento que nos põe para baixo. Mas eu posso escolher não ficar com eles. Posso mudar o foco, né? Posso trazer um outro pensamento imediatamente. Mais tarde eu vou dar algumas ferramentas como a gente pode trabalhar com isso. Então, os pensamentos, eles são extremamente importantes. Eles tiram a nossa paz. E o que tira a nossa paz também é quando a gente sai do momento, né, do presente, do agora. Quando estamos, a maior parte do tempo, ligados ao passado ou ao futuro. Né? A gente já sabe que o presente é tudo que existe, tudo que é real está agora, nesse momento. A conexão com o divino a gente faz só agora, nesse momento. Então, se eu sou uma pessoa que eu nunca estou no presente, raramente, porque eu estou ligada ao passado, né? Eu estou lembrando das coisas do passado, meu coração vive ressentido, né? Eu estou sempre magoada, eu não esqueço o que fizeram comigo, eu não perdoo, né? Aquela pessoa fez tal coisa, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Então, se eu estou presa ao passado, eu esqueço de viver o momento, o presente, a beleza do momento. Então, por eu estar por essa energia ela não me ajuda, pelo contrário, ela só me deixa para baixo. Então, muitas vezes, o que eu vou desenvolver? Uma tristeza profunda, porque eu não aceito o passado. Eu não aceito as perdas do passado, eu não aceito o que fizeram comigo no passado. Então eu vou viver carregando isso dentro de mim. E é realmente um peso. E quando eu vou ver, eu posso estar criando uma doença. Porque esses sentimentos, se eles perpetuam dentro de nós, né, as mágoas, os ressentimentos, a culpa, arrependimento, tudo isso, se eles ficam muito tempo dentro de nós, a raiva, né, tudo isso, ele acaba se alojando num órgão do meu corpo. Então é muito importante, porque a doença nada é mais, a doença do corpo físico, nada é mais o reflexo da nossa alma. Né? Como eu venho vivendo, como eu venho pensando, como eu venho sentindo, o que eu estou alimentando na minha vida. Então a gente sabe hoje, na medicina, graças a Deus, a gente vê mais e mais a união da ciência com a espiritualidade, que a gente não pode tratar só o órgão, aquele órgão adoeceu, né? O coração, o rim, o fígado. A gente tem que olhar para o homem, né? Para a pessoa total. O que está acontecendo? Como é que esse órgão adoeceu? Como você vem vivendo a sua vida? Né? Como é que você... os seus sentimentos, você está em paz, como é que você está carregando, o que você está carregando no seu coração, né? Você é uma pessoa que vive se magoando, né? Vive com raiva, não aceitando o outro, né? Brigando com todo mundo,
com muita pressão da vida, né? Se autocobrando. O que está acontecendo? Então, geralmente as pessoas que vivem do passado também acabam, de alguma maneira, gerando algum desequilíbrio no corpo. Então a gente tem que se libertar do passado, né? Olhar o passado como uma situação, um fato que já passou, que a gente não pode mudar, né? Infelizmente a gente não muda o passado, mas a gente olha as circunstâncias e aprende com elas. A gente pode aprender com as experiências do passado e não repetir as mesmas histórias do passado, né? Então a gente tem que... O que é cuidar do presente? É ficar atento, né? Por exemplo, as coisas que aconteceram no passado, seja lá o que foi, ver qual foi a minha contribuição, porque a gente cocria o tempo todo as nossas situações, e ver o que eu posso fazer de diferente, né? Então não ficar carregando as coisas do passado, que isso também tira a nossa paz. Tem pessoas que contam a mesma história, anos e anos, e você acredita que aconteceu o mês passado. Quando você escuta, foi, sei lá, 10, 20 anos atrás. E a pessoa não esqueceu aquilo, né? E fica guardando aquilo. E muitas vezes eu vejo que as pessoas que guardam muitas coisas do passado, guardam mesmo, assim, né? Como se fosse propriedade, é porque elas não querem se machucar novamente. Aí elas acreditam que se guardar, não esquecer, que ninguém mais vai fazer aquilo. Ninguém mais vai me magoar, vai me machucar. E não é verdade, né? Basta a gente olhar como, nossa, naquele momento eu me deixei levar por tal situação. Ou eu permiti que aquela pessoa me magoou, por exemplo, né? Aconteceu isso, aquilo, mas eu tenho que olhar com olhos de aprendiz. Aquele foi um outro momento na minha vida. Eu aprendi com aquela situação, né? Porque todas as situações também que a vida nos traz de dor, de sofrimento, a gente aprende também. Então é um engano a gente se prender às coisas do passado como proteção. Algumas pessoas fazem isso, né? Eu vejo no consultório que muitos falam assim: não, mas eu não vou esquecer não, porque se eu esquecer vai acontecer de novo comigo, eu tenho que ficar guardando isso dentro de mim. E é um engano, e a pessoa adoece, não vive em paz, não desfruta da vida plenamente, né? Não fica no presente, e ela passa a ser uma pessoa triste, depressiva, acaba sem motivação da vida, fica sem energia. E aí vai, e possa começar a ter problemas sérios de saúde, né? Então, ficar no passado tira a nossa paz. Outra coisa que tira a nossa paz é a gente ficar também no futuro. Antes de ir ao futuro, eu queria falar do passado também, sobre a nostalgia. Outra coisa que também atrapalha, tira a nossa paz, é a pessoa que, por exemplo, teve uma situação muito feliz no passado, né? E não esquece, a vida mudou, ou a pessoa, né, desencarnou, um ente querido, ou uma história de vida, né? Ou morava numa casa grande, de repente foi para um apartamento. Enfim, a pessoa também nostálgica, que só vive do passado lembrando: ah, naquele tempo eu era feliz, ah, naquele tempo eu tinha isso, eu tinha aquilo. Também isso tira a paz, né? Também é uma outra maneira de ficar no passado, não é só lembrando das coisas ruins, mas lembrando das coisas boas. Dessa maneira, também nos tira a paz. É sempre bom lembrar as coisas boas do passado, mas ficar no presente, né? Que tá tudo bem, a vida muda mesmo, a vida vai em ciclos, né? Aceitar também os ciclos da vida, as mudanças, sempre com esse olhar. Então, voltando a outra coisa que atrapalha, é ficar no futuro, né? Então, tem pessoas que também... E pessoas, eu digo, eu me incluo também, gente, né? Acho que todos nós, em algum momento,
que a gente fica muito no futuro também. A gente pode ter essa tendência, né? São as pessoas que geralmente desenvolvem, que é muito comum hoje, muito comum, um transtorno de ansiedade. O que é transtorno de ansiedade? Né? São pessoas que vivem preocupadas com o futuro. Elas não ficam em paz, não conseguem dormir. Acabam tomando remédio para dormir, remédio para acordar, porque não consegue. Isso dá depressão também, né? Não consegue organizar a vida. Acabam tendo problemas também de obesidade, porque comem demais por ansiedade. Ficam preocupadas sempre, pensamento negativo, não vai dar certo, não vou conseguir. Já fala, preocupada, se preocupando de uma situação que não aconteceu, que não é real, mas ela já está sofrendo por antecipação. Nesse momento, você sai também do momento do milagre que é o hoje agora. Você se desconecta com o divino. Você não escuta nem a intuição que você está recebendo, a inspiração do plano espiritual, porque você já está lá na frente, está acelerado, né? E aí começa o quê? Transtorno de ansiedade, as compulsões. Aí daqui a pouco alguém está, né, com compulsão de compra demais, ou é jogo, ou é bebida, ou é fumo, ou é comida, come demais, enfim. E tem síndrome de pânico, aí vem as fobias. Quando vê, nossa, a vida paralisa. Entra na total energia do medo. O medo paralisa. Não é? Então, isso também nos tira a paz. Então, a gente tem que lembrar sempre que a gente se pegar nessa, e eu vou passar algumas dicas para vocês, algumas ferramentas, da gente voltar. Que todos nós temos essa tendência, somos seres ainda nesse processo de evolução, que a gente não consegue ficar no momento totalmente, toda hora, a gente até tenta, mas vira e mexe a gente está preso lá no passado, né? Fica remoendo a coisa e tal. Quando eu ver, estou sem energia, quando eu ver, eu estou resfriada, porque a imunidade é baixa, né? Ou eu estou lá na frente, sofrendo mesmo, né? Coração, pressão alta, e o estresse, não vai dar certo. Então todos nós, em algum momento, a gente acaba fazendo isso. Outros mais, outros menos. Então a gente tem que cuidar disso para vivermos com saúde plena. Então, saúde plena é um bem-estar físico, psíquico e social. E isso é saúde, não é só ausência do que a gente costuma dizer de doenças. Por quê? Porque esse bem-estar, essa paz, se eu mantenho isso dentro de mim, eu não vou adoecer. Não vou. Porque paz é igual a saúde, em todos os sentidos. Então a gente tem que ficar com muito cuidado na nossa vida. E nós podemos mudar isso. Aparentemente é impossível, mas não é. Tem uma frase do Jacques Cousteau que diz assim, eu adoro essa frase. O dia que eu escutei, eu falei, meu Deus, que profundidade. A frase, ele fala assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu acho isso perfeito. Porque a gente que diz assim, não vai dar, não tem jeito, é impossível, é muito difícil. Aí a gente não faz, não é? A gente se acomoda, é assim mesmo. Aí a gente começa a dar desculpa, minha mãe era assim, eu sou igual a minha mãe, não vou mudar não. E meu pai igual assim mesmo, tô ficando igual meu pai, por exemplo, né? Daí a gente vai, é impossível, nossa, já tá no meu automático. Isso acomoda. Né? Todos nós fazemos isso. Então,
não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então a gente tem que lembrar essa frase, acho bem legal, porque a gente que veta, antes da gente começar a fazer as mudanças que nós precisamos, a gente já diz que é impossível. Aí vai ser difícil. E não é. Né? Basta nós querermos. E essas mudanças que a gente precisa fazer no caminho da paz, né? Porque a paz é o caminho de tudo, em todos os sentidos, a cura de tudo, não só nossa, mas do mundo, que a nossa cura vai refletir no nosso mundo, no nosso planeta. Para a gente acreditar nisso, né? A gente acreditar, a gente ter fé, a gente ter confiança, coragem, determinação, né? Vontade mesmo. Caiu, errei de novo, fiz a mesma coisa de novo. Ah, não, mas não vou ficar nessa tanto tempo dessa vez. Eu vou de novo para o meu caminho, né? Caí de novo, levanto de novo. Mas eu preciso desejar isso. Ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém. Não tem remédio que faça, não tem terapia, não tem nem casa de Padre Pio, que ajuda muito. Mas se eu não fizer esse movimento, não vai acontecer. Então isso é muito importante. Deixa eu olhar minha colinha aqui, se eu perdi alguma coisa. Bom. Então, só mais uma observação aqui que eu coloquei, que eu acho importante a gente lembrar, que cada vez que há um desequilíbrio, né, dentro de mim, né, uma doença, seja um desequilíbrio no corpo mental, no corpo físico, emocional, espiritual, é lembrar que o sintoma, né, aquela situação, ela está me comunicando algo. Então, cada vez que há um desequilíbrio no meu ser, aquele desequilíbrio, aquele sintoma, aquela situação, está, na verdade, sendo um amigo, está me comunicando algo para mim. Então, o momento quando há uma dor, um desequilíbrio, um sintoma, é o momento de eu olhar com esses olhos, de procurar saber por que eu estou criando esse sintoma no meu ser, né, no meu corpo, seja lá qual for o corpo. Então eu vou olhar com esse olhar, né, vou ver o que esse sintoma está conversando comigo. É importante a gente ter esse olhar. E saber que todas as situações da vida, a gente vem, provavelmente, os nossos padrões de comportamento, de pensamento, né, de sentimentos, a gente vem repetindo há muitas vidas. E geralmente o que é mais difícil para a gente fazer, porque está muito tempo com a gente, está tão enraizado que parece impossível. E a vida, Deus vai sempre mandar as situações, as circunstâncias que a gente chama de gatilho. Isto é, aquela situação que é difícil para mim, ou aquela pessoa que eu convivo que é difícil, a gente vai olhar como gatilho, porque elas acionam em nós o que a gente veio curar, o nosso dever de casa. Então a gente vai passar a olhar os problemas que seja lá qual for, de relacionamento, as dificuldades que eu tenho, né, que eu vivo repetindo a mesma coisa, ou eu vivo atraindo as mesmas pessoas. A gente vai olhar tudo como gatilho, no sentido de que tudo é para ajudar para a nossa evolução e para que a gente possa finalmente nos curar. Que o nosso propósito nessa vida, mais uma vez, é a cura no espírito. Ninguém está aqui só para passear. A gente veio para aproveitar a vida. Embora é um presente realmente estarmos aqui, né? A vida é um presente. Mas a gente tem que aproveitar ela, não só passar por ela. Então vamos olhar os sintomas, as dores, as dificuldades, aquilo que eu vivo repetindo, as nossas tendências, as nossas inferioridades,
vamos aproveitar. Não vamos passar mais uma vida sem olhar com esses olhos, né? Com os olhos de ver, com os olhos de querer entender que cada situação, cada sintoma, cada dificuldade está dizendo algo para mim. Está me lembrando, como se fosse um sininho. Olha só, o tempo está passando. A gente vai aproveitar. Então, eu vou começar a falar agora um pouquinho. Deixa eu ver a hora. Eu vou beber um golinho de água. Pode botar para mim? Eu esqueço de beber. Não esquece de lançar as ferramentas. As ferramentas são importantes. Bom, eu vou ler as ferramentas para não esquecer nenhuma delas. São algumas. Bom, a ferramenta principal é a conhecida de todos nós, né? Que é a oração. A oração, na verdade, a oração tem que ser assim: eu entrego, eu confio, eu aceito e agradeço. Então, nisso, quando eu oro assim, eu também não estou criando resistência com as coisas da vida também. As circunstâncias que às vezes eu não posso mudar, ou ainda não mudaram porque eu preciso mudar. Então, realmente a oração é uma total entrega. A oração é muito importante que a gente pratique todos os dias. É como mesmo um telefone, é um fio de luz. Todos os dias eu converso um pouquinho, né, com a fonte. Então é muito importante a gente manter essa conexão, a conexão com a fonte. E a oração, junto com a meditação, né, se a gente orar e meditar, mesmo que sejam por alguns minutos, 10 minutinhos que sejam, 15, ou quem gosta de meditar mais longamente, a meditação é no silêncio, porque durante a meditação a gente cala, né? A gente silencia a mente, a gente ouve a vozinha interior, a voz de Deus dentro da gente. Então, com a prática da meditação, a gente começa também a ter mais inspirações, as coisas ficam mais claras para a gente. Isso é muito importante. Bom, então, eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. Tá? Bom, então aqui eu vou passar para vocês o que eu chamo de ferramentas. A gente pode sempre imaginar que em qualquer situação que a gente se apresente, né, seja aquelas situações que a gente está mais no passado, no futuro, ou não aceitando o presente, o que seja, a gente pode imaginar que a gente tem, na nossa imaginação, que aliás a gente pode tudo com a nossa imaginação, a gente tem uma caixinha de ferramentas. Então eu vou usar essas ferramentas práticas para me ajudar. E vocês vão ver que vai parecer assim bobagem, até brincadeira, mas não é, funciona. E algumas delas parecem ter coisa de criança. Eu vou falar, parece coisa de criança, mas não é. Aliás, de alguma maneira, ela atinge a nossa criança. Porque geralmente, quem tem muitas distorções, né, dentro de nós, que traz os medos, as preocupações, as coisas do passado, muitas vezes também é a nossa criança. A nossa criança ainda não curada, que a gente leva para a vida adulta. E acaba se comportando, apesar de sermos adultos, muitas vezes é a nossa criança que está presente em muitos aspectos da nossa vida. Então, alguns dos exercícios ou da ferramenta parece que é coisa de criança, mas não é não. É para a gente também, para a nossa criança. Então, bom, uma das coisas que ajuda
a gente ficar no momento, focar no hoje, no agora, evitar os pensamentos negativos, é a gente reconhecer todos os dias, assim, lembrar do que eu quero focar. Onde está meu foco, a coisa aumenta. Então eu vou procurar todos os dias ao acordar e falar como eu quero que meu dia seja. Eu vou até imaginar, antes de sair da cama, um dia de sucesso, um dia feliz, um dia em paz. E eu vou procurar todos os dias ser como as abelhinhas. Vocês sabem a diferença entre a abelhinha e uma mosca? Então, é assim. Então, na vida, nós queremos ser abelhinhas. Focar no belo, no que é bom, no que é positivo. Porque a abelha, por exemplo, num pântano, se tem uma florzinha, ela vai atrás da florzinha e acha a florzinha. É o foco dela. Uma mosca, por exemplo, no corpo de um cavalo, um lindo cavalo, um corpo são de um cavalo, mas o cavalo tem uma feridinha em uma das pernas. A mosca vai atrás da feridinha. É o foco dela. Então nós temos que, para estarmos em paz, assim, resumindo tudo que foi falado hoje, sermos como as abelhas. Então vamos acordar pensando assim, o que eu quero ser hoje? Quero ser abelhinha. Eu vou focar no que é bom, no que é positivo. Porque mesmo as coisas que não estão bem na nossa vida, tem um propósito. Se eu olhar, lembrar, tem que olhar com olhos de ver. Olhar com olhos de aprendiz. Tá? Aquela coisa que não está boa, mas olha, tem tanta coisa boa. Por que eu vou ficar focando só naquilo que não está bom ainda, que não está presente, que está faltando? Eu vou ser mosquinha? Não. Eu vou ser abelhinha. Porque se eu focar nas coisas boas, os meus pensamentos vão ser positivos. Eu vou estar motivada, otimista e vou me sentir mais forte, com mais energia. Então é muito importante lembrar onde está meu foco. Então, se eu começo a perceber que o meu foco está indo para aquela questão que não está legal, eu vou mudar o foco. Não vou dar força para aquilo. Vou cuidar daquilo. Não é chutar o balde e não querer resolver as questões que a gente tem, os problemas, as situações que a vida apresenta. Não é isso. Não é focar só naquilo. Não é deixar aquilo te paralisar. E todas as noites, antes de dormir, ajuda muito a gente ter um caderninho de agradecimento. Toda noite a gente abre uma página do caderno, põe a data e começa a escrever as coisas que a gente tem que agradecer a Deus. Isso é uma maneira também de manter o foco nas coisas boas, nas bênçãos. Como é fácil a gente escutar, a gente esquecer as coisas boas que estão presentes. E como é fácil a gente focar naquilo que não está legal e só ficar com aquilo o dia inteiro. Passa uma tortura, não é? Então, todas as noites, isso me ajudou muito. Eu ainda faço de vez em quando, mas tem uma época na minha vida que foi o que me salvou. Esse pequeno caderninho de agradecimento. Que eu chegava no final do dia e falei, meu Deus, eu tenho tanta coisa para agradecer, tanta coisa boa presente. E eu estava paralisada com aquilo que não estava ainda resolvido na minha vida. E que estava tirando toda a minha energia, toda a minha paz. Então, um caderninho de agradecimento também é uma boa. A outra coisa, sobre esses pensamentos preocupantes. A gente tem que perceber quando começa a vir um pensamento negativo. Seja do passado, seja do futuro, seja do presente mesmo, né? Aquela coisa, tá ruim, vai dar certo. O que eu vou perceber? Eu vou imaginar que cada pensamento que aparece é uma formiguinha. Então, cada pensamento preocupante eu vou ver como uma formiguinha. Eu vou até imaginar uma formiguinha segurando uma tabuleta e tá lá com tal pensamento. Tipo, não vou conseguir
conseguir isso, ou não vai dar certo, fulano aí, enfim, a gente sabe. E aí, naquele momento, eu vou reconhecer que é um pensamento formiga. Eu tenho uma escolha. Ou eu vou exterminar aquela formiga, vou mudar o foco, ou ela vai acabar com o meu dia. Por quê? Você já viu uma formiguinha no piquenique, por exemplo? Você está no piquenique maravilhoso, né? Sanduichinho, comidinha gostosa, o dia lindo. Aparece uma formiguinha no seu sanduíche. Aí você vai dar um peteleco na formiguinha, ela vai embora. Se você não dar um peteleco nela, o que ela vai fazer? Ela vai chamar o formigueiro, as amiguinhas todas. E assim são os nossos pensamentos, é verdade. Então, se a gente não der um peteleco nesse pensamento primeiro que aparece, né, se eu não mudar o foco, a gente pode usar esse exercício de imaginação mesmo, funciona. Imaginar que aquele pensamento tem uma formiguinha escrito na tabuleta. E com a minha imaginação, eu vou acabar com ela, né? Eu vou, sei lá, jogar água, dar um peteleco, mudar o foco. Parece coisa de criança, mas funciona. O importante é a gente não deixar o formigueiro chegar. Porque os pensamentos são assim, que nem uma bola de neve, que vão crescendo dentro da gente. Quando a gente vê, a gente está dominado pelos pensamentos negativos. Aí acaba o nosso prazer, a nossa alegria. Tira toda a nossa paz. Essa é uma das maneiras. A outra coisa, também sobre as coisas do futuro, principalmente agora. As preocupações do futuro. A ansiedade. O sofrimento por antecipação. Quando a gente entra nesse estado do futuro, de medo, principalmente, né? O futuro tem muito a ver com medo. A gente pode fazer uma pergunta. Isso é muito legal também e ajuda muito. Então, por exemplo, se eu já estou achando, ai meu Deus, não vou conseguir, ai que medo, ai não, enfim, medo paralisa, né? Já o coração batendo forte, respiração curta. Então, eu paro e eu me pergunto, eu falo meu nome completo e eu falo assim, Lúcia Pires, no meu caso, Lúcia Pires. Isso que você está pensando, sofrendo, seja o que for, é uma emergência, verdadeira ou falsa. 99,9% é falso. Não está acontecendo nada naquele momento para você entrar nesse estado de emergência. E a gente entra. A gente sofre mesmo. Não está acontecendo, só está na nossa mente. É um medo. Mas todo o nosso corpo é acionado que existe uma emergência, um risco de vida. E emergência real, verdadeira, é se há risco de vida. Né? Se eu estou no zoológico, abrindo a jaula do leão, sei lá, tem um revólver na minha cabeça. Mas fora isso, tá aqui. Mas aqui eu estou acionando todo o meu corpo. Eu estou dando um comando para o meu corpo de que existe uma emergência verdadeira. E não é verdadeira, é falsa. Aí o que acontece? Todo o meu organismo tem que mudar. Todo o meu corpo, minha respiração, meu coração, minha circulação, tudo. Para se acomodar àquele estado que o meu corpo acredita, porque eu estou dando comando de que existe uma emergência. Você imagina que a gente faz isso milhares de vezes, milhões de vezes na nossa vida. O quanto o nosso tadinho, o nosso corpo, tem que se acomodar a essas situações de emergências falsas. Porque a minha mente está criando isso, está dando o comando de que, ó, o negócio é feio mesmo, é uma emergência. E não é, para a gente lembrar. Falar o nome completo, naquele momento, quando entrar nesse estado, falar, calma aí, tem motivo para ficar assim? Existe um risco de vida nesse momento? Vamos ficar em calma, com paz, tudo se resolve. Não existe risco de vida, não é uma emergência verdadeira, é falsa. Então isso é muito importante, a gente está
a gente parar esse processo dentro. Então essa frase é muito legal quando a gente está nesse estado. Ela realmente interrompe. Bom, a outra é, deixa eu ver aqui, a respiração também. Quando a gente está nesse estado de ansiedade, né, de preocupação, a respiração, ela reflete os nossos sentimentos. Então ela acelera, desacelera. Então uma maneira fácil e rápida da gente controlar a ansiedade e o medo é parar um minutinho e prestar atenção na respiração e intencionalmente levar a respiração, inspirar pelo nariz e levar a respiração até o abdômen. A gente põe até a mão na barriguinha para sentir que encheu. E depois soltar o ar pela boca. Porque se a gente fizer isso umas 5 vezes, a gente automaticamente vai acalmar. Quando estamos nervosos, ansiosos, estressados, a respiração fica presa no peito. A gente não respira direito, fica aqui. A respiração, mas se eu intencionalmente, 5 respirações, só isso, levar para o meu abdômen, automaticamente eu já vou relaxar. Automaticamente. Eu vou pensar melhor. Eu vou atuar melhor. Tá? Então, isso são pequenas ferramentas que, se a gente praticar, a gente vê que funciona, e funciona mesmo. São pequenas coisas que ajudam. Bom, a outra, eu aprendi agora há pouco, até no curso de visualização que a gente teve aqui na casa, com a Alzira, que é o exercício da bolha cor-de-rosa. Então, esse exercício também é usar a imaginação todas as vezes. E a gente pode até fazer esse exercício agora, eu convido a vocês. Então, todo exercício de imaginação, o ideal é fazer sentado, sem cruzar braços e pernas. E a gente começa prestando atenção na respiração, né? Fazendo algumas respirações suaves e tranquilas. Cada um respirando no seu ritmo, pelo nariz ou pela boca. E a gente vai imaginar que à nossa frente tem uma bolha cor-de-rosa. Cor-de-rosa porque rosa é a cor do amor incondicional. Essa bolha, ela é feita de um material flexível e ela tem um zíper que a gente pode abrir e fechar. Então, nesse momento, vamos colocar nessa bolha tudo que está nos preocupando nesse momento. Então, a gente abre o zíper, coloca ali dentro todas as nossas preocupações. Aí a gente fecha o zíper da bolha cor-de-rosa. E do nosso lado tem um ser de luz. Não pode ser Padre Pio ou qualquer outro ser de luz. E a gente entrega a bolha para esse ser, que leva essa bolha para longe. E abrimos os olhos. É só isso. Muito simples. Mas vocês vão ver que vocês praticando isso, como funciona. E o mais importante é a gente não alimentar esses pensamentos, as preocupações que tiram a nossa paz. Um outro exercício, aproveitando que vocês estão nesse estado já de imaginação, né, criativa, também nos momentos tristes, se a gente está mais para baixo, mais deprimido, a gente vai fazer um exercício que chama-se Dissipando as Nuvens Negras. Então, de novo, assim, sentados, né, olhos fechados, a gente respira 3 vezes, cada um no seu ritmo.
E a gente imagina que sob nós existem nuvens negras. Com a minha respiração, na imaginação, eu sopro 3 vezes as nuvens para o lado esquerdo. E do meu lado direito aparece o sol. Eu sinto o calor do sol na minha pele e abro os olhos, sentindo que a tristeza passou. Então, esse também é um pequeno exercício que funciona bastante da gente fazer para tirar a tristeza, a desmotivação. De maneira simbólica, por quê? Porque no nosso inconsciente profundo, a linguagem são as imagens. Por isso que as imagens funcionam. Né? Tem vários livros escritos sobre as imagens. Tem um que eu gosto muito, do Dr. Epstein, que é as imagens que curam. Então, a nossa imaginação é poderosa. Então, a gente pode sempre usar a nossa imaginação. Outra maneira também da gente usar a imaginação é quando também a gente está assim, fraquinho, ou se estamos doentes, ou no sentido não totalmente no nosso bem-estar, também com a nossa imaginação, a gente lembrar, trazer de volta, se olhar no espelho grande, e a gente vê nesse espelho a imagem de um momento na nossa vida que estávamos em plena saúde, né, com completos recursos presentes na nossa vida, nos sentindo muito bem. E daí a gente entra na imagem do espelho e se integra a essa imagem, se une a essa imagem e abre os olhos. Então, os exercícios de imaginação, basta fazer alguns segundos, por isso que eles são fáceis. Eu posso fazer em qualquer lugar, e é rapidinho. Né? Então, a gente pode utilizá-los sempre que for necessário. Então, essas são as minhas sugestões, assim. Né? Eu tenho outras, mas senão vai ficar muito longo. Então, o importante é a gente estar sempre... como o Padre Pio nos fala sempre, orai e vigiai, né? A gente está vigiar a nós mesmos, né? O tempo todo. Dá trabalho, mas vale a pena. E quanto mais eu vou curando as minhas questões, as minhas tendências, eu vou me fortalecendo. Fica mais fácil no sentido que eu não fico tanto tempo mais naquela dor. Porque a dor é inevitável. O sofrimento a gente pode evitar. O sofrimento é eu alimentar a dor. Então a dor faz parte, infelizmente, nessa nossa caminhada. Mas o sofrimento é opcional. Aí vai depender do que eu vou fazer com aquela situação que a vida me apresenta. Então, antes de terminar, hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, eu gosto sempre de lembrar que a gente tem 2 remedinhos que eles curam todos os males, que a gente deve sempre levar na nossa bolsa ou ter em casa a todo tempo. Eu chamo que são 2 frasquinhos, né? Eu fico até na minha imaginação, eu vejo 2 frascos, porções. É o amor e o perdão. Né? Então a gente não pode esquecer que esses remédios, né, que tanto Jesus nos falou e tantos outros seres de luz que aqui estiveram, eles curam todos os males, né? O amor e o perdão. E começando por nós mesmos, que às vezes a gente esquece da gente, né? A gente ama o outro, perdoa o outro, e a gente,
só chibatada, né? E não é por aí. A gente tem que começar por nós mesmos. Em primeiro lugar, nós somos as pessoas mais importantes desse mundo. Então a gente tem que se tratar com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, com compaixão, com tolerância, tudo isso. Como a gente esquece de fazer isso com a gente, né? Então não vamos esquecer que só o amor e o perdão, ele cura todos os males, e cura mesmo, né? Então é isso. Eu espero que de alguma maneira eu possa ter passado algo de bom para vocês. Eu espero que sim, e obrigada pela paciência, né? Como eu disse, minha estreia na palestra, mas eu fiz de coração e eu acho que isso que vale, né? Obrigada. Eu pedi a Dani, você pode fazer a oração final para a gente? Muito obrigada e boa noite. Nós é que agradecemos a Lúcia, né, que fala com tanto amor, com tanta doçura, que não tem como não alcançar o nosso coração, né? Deus te abençoe, Lúcia. Essa só foi a primeira de muitas. Nesse instante, irmanados, nessas vibrações de paz, de amor, de doçura, elevamos os nossos corações a Deus, fonte criadora de tudo que é, de tudo que existe, Deus Pai, Deus Mãe, ao nosso Mestre Jesus, a Padre Pio, benfeitor dessa casa, agradecendo pelo dia que tivemos hoje, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos nessa casa abençoada, sentindo a intensa vibração de paz que toma todo esse lugar e inunda os nossos corações. Como é bom sentir paz. Como é bom viver na paz, existir na paz. Essa casa, uma casa de tantos mestres, e todos foram missionários e emissários da paz. Que cada um de nós, enquanto aprendizes dessa arte, possamos trazer em nossa consciência esse aprendizado e essa necessidade de aprendermos a viver em paz. Paz no olhar, paz no falar, paz no ouvir, paz no sentir. Que a paz seja o nosso caminho, a nossa bandeira. Que possamos ser pacificadores, lembrando do Mestre Jesus, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que agem na paz. Que esse possa ser o nosso rumo, e emanados, inundados por esse sentimento, mudar o nosso mundo interior e assim também mudarmos o mundo à nossa volta. Por isso, Senhor, nesse instante, todos nós te pedimos que interceda por cada um de nós, para que possamos trazer esse estado de alma para a nossa vida diária. Sustenta-nos em nosso propósito, orienta-nos em nossos pensamentos, guia-nos em nossos sentimentos. Sê conosco, porque a tua presença é paz no mundo. Graças a Deus.